Palavra de Deus para a sua vida. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Haveria coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Até aqui, amados irmãos. Nós vemos aqui, amados irmãos, a história de Abraão e Sara. Sara era estéril, ela não podia ter filhos. E Deus lhe fez uma promessa. Deus fez uma promessa para Abraão, que eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então aqui, amados irmãos, nós vemos um homem que recebeu uma promessa de Deus. Quero falar com pessoas que receberam promessas de Deus sobre as suas vidas. E aqui nós vemos, amados irmãos, que Sara e Abraão receberam uma promessa de Deus, de que ela iria gerar, que Abraão iria ser pai. E o tempo começou a passar. Talvez você também tenha recebido uma promessa de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. E o tempo começou a passar. O tempo ali na vida de Abraão e Sara começou a passar também, amados irmãos. Passou-se tanto tempo que Sara, amados irmãos, ela já não tinha mais os dias da menstruação dela, amados irmãos. Então, diante dos olhos humanos, era impossível Sara gerar. Então, Deus, terra, manto, nébias, nos leva sempre por caminhos, amados irmãos, que nós olhamos a situação e falamos: agora não tem mais jeito. Não dá mais. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que diante dessa situação, o que aconteceu? Sara olhou para ela e falou: eu não posso mais gerar. Talvez você esteja falando assim: eu não vou mais receber o meu milagre. Sabe por que você está falando isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Porque você está olhando para aquilo que é impossível. Você está olhando para a sua situação. Mas lembre-se, terra, manto, nébias, nosso Deus, amados irmãos, é o Deus das causas impossíveis. E ali o tempo passou, amados irmãos, ela começou a olhar para ela, começou a pensar que ela não poderia mais gerar. Assim também na nossa vida, né, amados irmãos, nós começamos a pensar assim: bom, agora não tem mais jeito, agora não dá mais. E aí, amados irmãos, é que entra o grande perigo nas nossas vidas, que aconteceu na história de Abraão e Sara, que nós temos que estar alertas, porque Deus sempre permite os erros na palavra de Deus para que nós venhamos a aprender com eles. E aí, amados irmãos, Sara, ela chega até Abraão e dá um conselho para Abraão. Fala assim para ele entrar em Agar, que era escrava egípcia, porque ela não poderia mais gerar. Então aqui nós vemos dois erros, amados irmãos, que nós precisamos aprender com a palavra de Deus. O primeiro erro foi Sara dar um conselho errado ao seu esposo. Um conselho contrário àquilo que Deus havia falado já de antemão, que ela seria mãe de nações. E qual que é o outro problema que nós vemos aqui nessa situação, amados irmãos? É que Abraão, amados irmãos, ele aceitou o conselho de Sara. Abraão, amados irmãos, era o homem. Abraão, neste momento, ele tinha que tomar um posicionamento e
falar para Sara: não, Sara, Deus prometeu, embora nós já estejamos velhos, Deus é fiel. Mas, amados irmãos, infelizmente Abraão era homem, como nós somos homens. E Abraão olhou para si também, amados irmãos, como muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos. Mas nós temos que aprender com essa passagem bíblica, amados irmãos, a não sair fora da vontade de Deus, a não querer dar um jeitinho brasileiro, amados irmãos. Se Deus falou que vai te dar algo, Ele vai te dar. Você não precisa colocar as mãos neste negócio. O Senhor está mandando eu falar. Você não precisa ouvir o conselho do seu amigo para você conseguir alguma coisa. Preste atenção. Aqui, amados irmãos, Abraão ouviu um mau conselho. Anagai, cuidado. Cuidado com os conselhos que você tem ouvido, que é contra a minha palavra, que é o contrário da minha palavra, que é o contrário daquilo que eu já falei para você. Amados irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos, porque quem falou para Abraão foi a sua esposa. Às vezes alguém está lhe dando um conselho e está dentro da sua própria casa, porém esse conselho é fora da vontade de Deus. Que nós possamos nos atentar para isso. Cuidado com os conselhos que você tem ouvido, porque Sara e Abraão, amados irmãos, os dois eram crentes, e às vezes na fraqueza da nossa fé nós podemos errar, amados irmãos. Vigiemos e oremos. E a Bíblia nos fala, amados irmãos, que infelizmente Abraão ouviu o conselho de Sara e entrou em Agar, e ali foi gerado Ismael. Ismael não era o filho da promessa, amados irmãos. E ali Ismael cresce, amados irmãos. Passa-se o tempo. Deus fica um bom tempo sem falar com Abraão. E num determinado momento, o Senhor chega para Abraão e fala assim para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus fala isso, amados irmãos? Porque ele havia saído fora da vontade de Deus. Ele não havia esperado, né? Ai, muitos estão, passando por cima da minha vontade. Diz o Senhor, tem falado, terra mantunépias. Não é o momento, não é a hora. Cuidado, amados irmãos. Nós possamos esperar com paciência no Senhor o tempo de Deus, para que os propósitos do Senhor possam ser cumpridos na nossa vida e através da nossa vida. Existem muitas pessoas, terra mantunépias, que estão ouvindo maus conselhos, diz o Senhor. Amados irmãos, nós temos que nos aconselhar com a palavra de Deus. Nós não podemos ficar ouvindo maus conselhos, amados irmãos. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, meu amado irmão e minha amada irmã. E ali Deus vem, amados irmãos. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus prometeu e Deus veio até Abraão e até Sara, amados irmãos. E ali, amados irmãos, Deus envia anjos na tenda de Abraão. E ali os anjos estão conversando com Abraão, falam do filho. Sara ri, né, amados irmãos? Porque ela fala que ela já tinha cessado o costume das mulheres. E que será que ela ainda teria deleite depois de haver envelhecido de ter um filho? Você também envelheceu? O tempo também passou para você, nega? Amados irmãos, o tempo pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. Nada está fora do controle de Deus na sua vida e na minha vida. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu decreto. E ali Deus veio, amados irmãos, independente do erro de Abraão, independente do erro de Sara, o que Deus fez? Porque Deus é fiel
Ele veio cumprir a promessa. Quando eu li para os irmãos esse versículo, que haveria alguma coisa demasiadamente difícil, para mim, diz o Senhor, Deus havia vindo ali, amados irmãos, e havia decretado, deixa eu ver aqui, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E passou-se ali, amados irmãos, deixa eu achar o versículo aqui. Olha. E era Abrão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Vou ler aqui o primeiro versículo. E o Senhor visitou a Sara. Tem uma boa notícia de Deus para a tua vida. O Senhor também vai te visitar, meu amado irmão, minha amada irmã. Como tinha dito. Sim, amados irmãos, o Senhor vai visitar você e minha irmã, porque Ele falou, porque Ele prometeu. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abrão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaque, que sim, o significado é riso, né, amados irmãos? Então, que nós possamos aprender com essa pequena pregação, amados irmãos, a confiar em Deus. Deus, amados irmãos, cumpre as suas promessas ainda. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Nós que muitas das vezes mudamos, deixamos de crer, deixamos de acreditar, deixamos de querer fazer a vontade de Deus para fazer a nossa. E hoje o Senhor está falando para nós não nos precipitarmos, para nós esperarmos o bom tempo de Deus. Hoje Deus está falando para nós, eu não preciso da sua ajuda. É isso que Deus está falando. Terra Mantunébias, confia em mim, diz o Senhor. Amados irmãos, é Deus que faz a obra. É Deus que faz o milagre. Você não precisa pôr as mãos neste negócio. Eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem clamado, eu não sei o que você tem pedido, mas hoje o Senhor está falando, quem vai realizar um milagre na sua vida sou eu, Anagai. Os irmãos entenderam o recado de Deus, né, amados irmãos? Deus não precisa de ajuda. Todas as vezes que nós colocamos a mão, amados irmãos, não dá certo, amados irmãos. Vigiemos. Que nós possamos refletir nessa pequena palavra e que essa palavra possa falar aos nossos corações. Fazer uma pequena oração. Papai querido, papai amado, me coloco na tua presença e oro hoje, Senhor, por todos aqueles que vão ouvir essa pequena pregação. Oh, grande é o Senhor, Pai, dá força, dá graça para os teus servos a esperar o seu bom tempo, papai. O Senhor tem o tempo certo para realizar milagres e maravilhas. O Senhor tem o tempo certo para satisfazer o desejo do coração. A Bíblia fala, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Ó grande Deus, que o Senhor possa vir e abençoar estas vidas com o milagre da providência, com o filho varão. Quando eu falo assim, é os seus milagres, papai. Que as portas possam se abrir, que o bebê possa nascer, que haja gozo, que haja alegria, que haja satisfação, que os seus servos e as suas servas se regozijem, vendo a promessa cumprida nas suas vidas. Amém, amados irmãos. Esta palavra que o Senhor trouxe aqui para nós nesse dia. Peço para os irmãos que puderem se inscrever no canal. Peço para os irmãos compartilharem esse vídeo se os irmãos acham que esse vídeo pode abençoar outras vidas. Peço para os irmãos acionarem o sininho se os irmãos puderem. Se puderem fazer algum comentário, também eu agradeço. Agradeço muito a presença dos irmãos. Que Deus os abençoe. Esse canal só existe por causa da presença dos irmãos. Amém, amados irmãos? Que Deus os abençoe. Deus os abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre as
vossas vidas e que Deus os abençoe enormemente. Amém?